Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, não de segredos.ppt, do nosso novo programa chamado Salva Meu PPT. O que é isso, Wagner? O que é essa história de Salva Meu PPT? Bom, nesse novo tipo de programa aqui, eu vou analisar junto com vocês apresentações que eu encontrei na internet, ou que alguém me mandou, ou que vocês mesmos podem me enviar através aqui das minhas redes sociais, aqui do YouTube, do Instagram, tá bom? Vocês podem me mandar apresentações de vocês, que vocês acham que precisa ter, assim, precisa melhorar um pouquinho mais, tá? E nós vamos tentar enxergar nessas apresentações quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Vamos analisar juntos aqui o que torna o que está faltando nessas apresentações para deixar elas ainda melhor. Como é que a gente pode melhorar essas apresentações, tá? Tendo sempre em mente, né, claro, de deixar essa apresentação mais impactante e criativa, com sempre, né, aquele objetivo de ajudar você que está aqui me assistindo a se destacar na sua carreira e, claro, com esse programa, a minha ideia é que você possa se inspirar nessas apresentações, dar uma olhada nas suas apresentações que você está fazendo no dia a dia e entender junto comigo o processo que eu tenho e que eu ensino, na verdade, também para os meus alunos, o processo que eu tenho para melhorar, para tornar as minhas apresentações realmente criativas, realmente impactantes, tá? Para que elas possam aí ajudar você a se destacar na sua carreira. Quem não me conhece, eu sou o Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E hoje, para começar o nosso programa aqui no Salva Meu PPT, eu escolhi aqui uma pequena apresentação uma apresentação para pitch. O que é pitch? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso. Uma apresentação de pitch para investidores. Ficou curioso? Mas antes da gente entrar aqui no tema do programa, começar a analisar essa apresentação, eu peço para você que já deixa aí o seu like, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e quer saber mais sobre apresentações, sobre PowerPoint e todo esse universo relacionado, tá? De apresentações impactantes e criativas. Claro, não deixa de ativar o sininho do YouTube, porque se você não ativa, o YouTube acaba não entregando para você os novos vídeos que saem aqui no canal. Então, dá uma olhadinha aí se você já clicou no sininho, se não, clica aí, dá um cliquinho nele aí e não deixa para a última hora, senão você pode esquecer, tá certo? E claro, não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, tá certo? Que não tá aqui aparecendo para você, estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para que a gente possa ter um contato ali mais próximo, você possa me dizer quais são tuas dúvidas e assim a gente construir conteúdos cada vez melhores para você, para que você, né, com esse sempre o nosso objetivo, possa se destacar, criar apresentações que realmente vão dar valor ao teu trabalho. Nós vamos analisar então uma apresentação de pitch. Vou botar ela aqui na tela para vocês. Nós estamos aqui no SlideShare, né? Que é esse portal onde você tem vários tipos de apresentações disponibilizadas por pessoas do mundo inteiro. Então, para começar, né, para esse primeiro programa, eu resolvi escolher uma apresentação que eu achei que nós podemos trabalhar em cima dela e que há espaço ali para a gente criar, para melhorar ainda mais essa apresentação. Eu encontrei essa apresentação do pitch da Agiliza, tá? Que é aqui a proteção para dispositivos móveis, tá? Então essa empresa, me pareceu, analisando aqui, a gente vai olhar a apresentação daqui a pouquinho, vamos até colocar aqui numa tela maior, ó. Ela é uma apresentação formada por 13 slides, tá? E ela é uma apresentação de pitch, que foi utilizada aqui por essa empresa, a Agiliza, tá bom? E que ela disponibilizou aqui. Pela minha análise, me pareceu mais uma empresa um pouco mais fictícia, pareceu um trabalho de conclusão de curso, algum trabalho de faculdade, algo assim. Vocês estão vendo que a apresentação ela tá nesse formato aí mais quadrado, eu diria, né? Não sei, é retangular, mas é aquele formato 4x3 mais antigo, lá dos primórdios do PowerPoint, né? Das apresentações, porque essa apresentação ela é antiga mesmo, ela é, se não me engano, de 2013, 2014. Então a gente tem aqui vários slides que eles vão trazendo aqui várias informações da empresa, tem aqui o pessoal que fez essa apresentação, tá bom? Então nós vamos usar ela aqui como base para trabalhar a nossa ideia. Lembrando aqui, pessoal,
e aí eu quero voltar um pouquinho antes da gente entrar na apresentação em si. Essa apresentação que foi feita aqui de pitch, né, ela foi escolhida como uma ideia de se chamar. A gente viu ali nas imagens alguns gráficos, temos ali uns momentos ali que eles falam do mercado. No caso, eles estão falando de proteção de dispositivos móveis, no caso de celulares e tablets e tal, tá bom? E é interessante a gente notar, né, como eu falei, ela é uma apresentação meio que experimental, parece uma apresentação de conclusão de algum curso de faculdade ou algo assim. Então não dá para exigir também um profissionalismo tão grande dessa apresentação, e por isso mesmo ela é ideal para a gente pensar de uma forma um pouco mais profissional, um pouco mais criativo mesmo, como se esse momento de pedir investimento para a empresa fosse realmente real, tá certo? E foi exatamente por isso que eu escolhi essa primeira apresentação, tá? Porque mesmo que você acabe, eu não deve estar analisando, eu não faço pitch aqui no meu dia a dia, tá? No ambiente corporativo e em outros lugares, todo momento você vai ter que apresentar alguma ideia. E o pitch, ele é essa apresentação de ideias num tempo muito curto. O pitch é exatamente essa questão de uma apresentação, ela é curta, super rápida, assim, ela é bem direta ao ponto, objetivo. Por quê? Tá? Normalmente o investidor ou o cliente não tem muito tempo. A gente está numa época em que se luta muito pela atenção do teu público. Tá? Então, eu vejo sempre muita gente me procurando. Como é que eu faço para prender a atenção? O pessoal está mexendo no celular na hora que eu estou falando. Então, tem vários fatores que a gente pode trabalhar aqui. E o pitch, eu quis trazer isso só para a gente pensar que o pitch ele é construído de forma objetiva e rápida para não perder muito tempo e para a pessoa não se dispersar. Então, eu quero chamar a atenção no caso do investidor, eu quero vender essa ideia, e o pitch nem sempre é para investimento, é sempre bom colocar, que é exatamente para você vender uma ideia rápida. Tem muita gente que fala, o pitch é como se você tivesse a possibilidade de encontrar o presidente da empresa no elevador e você tem só aquele tempo do elevador subindo ou descendo para vender para ele essa ideia. Então, por isso que o pitch é sempre trabalhado de uma forma rápida, tá? Pesquisando um pouquinho sobre isso, né, o Sebrae, que é a nossa autarquia hoje, né, esse órgão, é meio confuso dizer se é órgão, autarquia, mas assim, que trabalha com as microempresas, ele tem alguns documentos, né, algum material lá, que fala que quando você faz um pitch para buscar investidores, o ideal é que você não passe de 30 segundos, né, que você pode fazer um pitchzinho rápido de 30 segundos, até no máximo ali uns 20 minutos e tal, é o máximo que você poderia gastar, digamos assim, de tempo para você falar com o investidor. Claro que isso depende muito do tempo que você tem disponível para falar e para apresentar a tua ideia para quem você acha que tem possibilidade de investir nela, de deixar a valor, né? Que ela possa colocar valores para que você possa transformar essa ideia. É bem legal a gente colocar aqui, no caso específico que a gente falou aqui desse pitch da Agiliza, dessa empresa de proteção de imóveis, a ideia aqui, eles querem que os investidores investam nessa empresa para que ela possa crescer mais. Tá? Então a ideia é essa especificamente, tá? Então, analisando um pouquinho aqui a questão dos pitches também, eu descobri que algumas consultorias, e aqui eu peguei uma informação da Endeavor, que é uma consultoria renomada também, eles dão um toque de que a apresentação de pitch não tem mais aí de que 3 a 5 slides, tá? Claro, nesse mesmo sentido de que a apresentação seja curta e seja direta. Na minha opinião, eu acho que é um bom parâmetro você ter ali de 3 a 5 slides, porque realmente deixa a coisa bem objetiva, né? Deixa a coisa bem direta, você não vai poder florear demais e pensar demais, que é um dos pontos que a gente vai analisar aqui da apresentação da Agiliza, tá bom? Mas claro que não adianta só a quantidade de slides para que você faça uma apresentação num período curto. Você precisa também investir tempo aí para treinar, para colocar, para encadear bem as ideias. E isso parte sempre de um bom planejamento, de uma boa construção da tua apresentação, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui
para a nossa cena aqui, onde eu tô com a apresentação aqui da Agiliza, mas só para a gente ter uma ideia. A apresentação aqui, ela tá com 13 slides, tá? Então, se a gente for pensar numa apresentação de pitch, tendo esses parâmetros aí do Sebrae, da Endeavor, que a gente acabou colocando aqui, não seria o mais adequado. Então, eu acho que por conta dessa ideia aí de ser uma apresentação mais curta, a gente pode sim encurtar um pouquinho a quantidade de slides, lembrando que não é isso que vai definir o tempo, né? O tempo que você vai gastar para falar, tá? Essa questão é muito polêmica, tem gente que diz que isso é bobagem e que a quantidade de slides não vai influenciar. Eu acredito que existe um meio do caminho nisso tudo. A possibilidade de você enxugar a questão dos slides, de você ter essa possibilidade de construir uma apresentação já pensando no tempo e na quantidade de slides, ela é benéfica. É um limitador que você se impõe ali para que as suas ideias sejam bem objetivas e diretas, ela é positiva, especialmente nesse tipo de apresentação, tá? Um outro ponto positivo que a gente pode notar aqui da apresentação, né, que foi construída, veja que tem poucas palavras. Aqui nesse, por exemplo, aqui vamos abrir aqui um pouquinho, ó. Ele trouxe o mercado, trouxe a informação naquele momento, né, de 2013, 2014, era o quarto mercado mundial, né? Tínhamos na época aí mais de 70 milhões de smartphones, segundo a fonte da Exame que ela colocou, que foi colocado aqui nesse slide, especificamente. É até curioso a gente olhar essas apresentações antigas, porque aqui você vê cada modelo antigo, né? A gente tá falando num momento aí meio pré-iPhone, pré-celulares Android, então coisas assim que a gente olha e fala assim, nossa, como é possível, né? Como é que os celulares ainda tinham tantos botões como tá aparecendo aqui? Mas era a época que foi retratada, né, daqui dos smartphones e do tablets e tudo daquele momento. Então, essa é a informação. Mas pulando um pouco essa questão da informação, dela estar defasada, o que eu quero trazer é que esse é um ponto positivo e foram trazidos mais imagens do que frases, né, do que texto. Isso já é um ponto bem positivo dessa apresentação, vai nos ajudar também a trabalhar com ela. E claro, a gente falou aqui da questão das informações. Aqui no cantinho, não sei se dá para ver direito, mas aqui a gente tem a fonte na apresentação, que é legal, só citar aqui o nome e tudo, não precisa trazer algo muito extenso sobre isso, né? Esse é um ponto positivo que eu vi nessa apresentação aqui da Agiliza. Bom, mas claro, a gente tem que falar dos pontos de aprimoramento, o que precisaria ser alterado, o que eu entendo que poderia ser melhorado para chegar no objetivo que é realmente, né, de convencer alguém a investir nessa empresa, mesmo que fictícia, aqui da Agiliza, tá? Em questão da apresentação, não vou falar de história nesse momento, mas assim, a gente tem sempre esse fundo meio pálido, azul, bebê, né? Uma coisa de nuvens e tal. Ele se mantém durante toda a apresentação. Contudo, não tem um padrão nos elementos, nas fontes. Tem aqui é uma fonte mais séria, né? Mais serifada. Aqui já uma fonte mais cômica. Então as coisas acabam não trabalhando muito junto, né? Então fica meio confusa a identidade visual aqui da apresentação, tá? Tem alguns problemas quanto a isso. E, claro, ele tem uma questão que eu sempre destaco aqui, que é a manutenção sempre do logo da empresa aqui do lado. Muita gente tem essa mania e não tem necessidade de ficar mantendo o logo da empresa o tempo todo na apresentação, gente. Eu acho que é um desgaste da própria imagem. Você ficar reforçando o tempo todo essa informação, ela, além de você perder espaço na tela que você tem, que poderia ter uma informação um pouco mais importante, mais relevante para o assunto que você está trazendo, você, né, vai acabar conflitando a informação importante com aquela informação da marca. Eu acho que a informação da marca tem que vir nos pontos importantes da apresentação. Ele tem que vir no início, tem que vir no final para reforçar e para fechar. Então não tem obrigatoriedade disso. Inventaram essa questão, talvez inspirado numa nota, num rodapé de um documento impresso, né, que tem que ter, às vezes, lá algumas regrinhas, aparece ali no rodapé, mas não tem essa necessidade. E aqui se repete bastante. Claro, eu já falei aqui do formato 4x3, que hoje não é um formato mais utilizado, então é importante
já pensar as tuas apresentações nesse formato mais wide, que toma as telas, né? Essas telas agora mais 16:9, que são inspiradas também nos celulares, que são mais utilizados. Então, utilize todo esse espaço. Claro, a gente tem sempre que relembrar que essa apresentação ela é de 2013, 2014. Então, naquele momento, apesar que eu acho que já tinha, né, esse formato wide, muita gente ainda utilizava esse formato quadrado e ainda tem gente que utiliza apresentações nesse formato. Cuidado. Utiliza todo o espaço que você tem e aproveita a tela, né? Você quer chamar a atenção, você quer prender a atenção de alguém, é muito legal você colocar isso de uma forma que ocupe todo o espaço, toda a atenção de quem está te assistindo, está vendo a tua apresentação. Se você deixa algum espaço, digamos assim, se dispersar, você acaba perdendo. Então usa o espaço todo, eu acho interessante de utilizar, tá? Eu acho que faltou... A gente está aqui na parte das vantagens, né, da Agiliza, e se não me engano... Opa, vamos voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Principal concorrente. Falando agora um pouco de história, né, falando de storytelling da apresentação, faltou entrar um pouco nos detalhes dos concorrentes. Eu acho que aqui, claro, não sei na época como que era isso, mas você destacar as vantagens, quais são os diferenciais da empresa é muito importante na hora que você está fazendo um pitch para vender. Por que eu vou investir nesta empresa de seguro de celulares ou de dispositivos portáteis, ou o que você queira falar aí, usar o termo, por que eu vou investir nela e não nas outras? O que as outras não têm que eu tenho? É um fator muito importante, tá? Eu acho que tem realmente que ter isso. E claro, lá no início da apresentação, não tem uma chamada assim muito forte que realmente impacte a audiência, né? Eu acho que essa informação aqui do problema, 99% dos celulares quebram, mais ou menos isso, que quebra a tela, 45% dos notebooks dão pau, 20% dos videogames também. A ideia aqui que eu entendi, né, vendo, lógico, eu não tenho um roteiro da apresentação, não assisti a apresentação, mas vendo a sequência de slides, eu entendo que aqui eles quiseram trazer um problema para ser analisado no início. Assim, vamos entender, mas meio que assim, não chega a prender muito bem o público. Então, eu acho que isso aqui a gente pode ser, não tá ruim, assim, ruim, talvez precise ser aprimorado e pensado de uma forma diferente, e esse é o nosso papel aqui, essa é a ideia que a gente vai trabalhar aqui nesse programa hoje do Salva Meu PPT. Vamos tentar salvar esse PPT, claro, lembrando que aqui a gente está fazendo um exercício para pensar como é que eu consigo melhorar ainda mais as minhas apresentações, tá bom? Então aqui já analisamos um pouquinho essa apresentação inicial da Agiliza. Vamos pensar agora qual seria o meu primeiro passo aqui para ajudar. Como é que eu começaria ajudando essa apresentação? Vamos pensar, como é que eu começaria? O primeiro passo, lembrando lá da questão do método que eu utilizo para a criação de apresentações impactantes e criativas, e é bem legal, o método ganhou um novo nome, que é o método IL. Um método que vai de 3 partes, né, para você criar uma apresentação. O IL é de ideação, execução e lapidação. Como é que a gente vai fazer isso? Na ideação a gente vai trabalhar as ideias gerais, vamos entender para quem que é essa apresentação, vamos trabalhar com quem é o público, qual é o tempo que eu tenho definido para isso, qual é o meu objetivo. Muitas vezes a gente faz uma apresentação, tem um objetivo mais ou menos na cabeça, mas é bom traçar, escrever isso, deixar isso registrado para que eu possa sempre a todo momento estar voltando a isso e pensando como é que eu posso fazer essa apresentação de uma forma melhor. Isso é o primeiro momento da ideação. Na execução eu vou transformar essas ideias que eu coletei num texto, né? Numa sequência de ideias mesmo, que vão me ajudar a defender, convencer, a persuadir o meu público para atingir os meus objetivos dentro do tempo que eu tenho disponível. E na lapidação, claro, eu vou trabalhar a parte visual, aí sim eu vou sentar no PowerPoint, sentar não literalmente, né? Parece estranho, né? Eu vou sentar em cima do PowerPoint, não é isso? Eu vou sentar na minha cadeira, abrir o PowerPoint no meu computador e aí eu vou trabalhar com ele, ou seja, outro software, né? Canva, ou outro que você use aí para fazer as suas apresentações, Google Slides, e seja o que for, os conceitos, eles são universais, tá? Primeiro a gente vai falar do planejamento. Então aqui, para começar, o ideal é a gente começar fazendo a ideação
dessa apresentação. Vamos começar do início, vamos voltar e entender como é que eu posso melhorar, qual é o universo onde está, qual é a ideia principal. E para nos ajudar nisso, eu vou usar uma ferramenta que eu desenvolvi, que é o Canvas de apresentações, tá? O Canvas de apresentações, ele faz parte do meu curso, né? O Academia Ninja PPT, é um dos módulos que eu tenho lá, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu utilizaria aqui esse Canvas de apresentações para melhorar essa apresentação. Então eu já deixei pronto aqui um modelo para a gente poder trabalhar em conjunto aqui no programa. Bom, tá aqui o Canvas de apresentações. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o detalhe de cada um dos campos do Canvas, né? Ele aqui a gente vai trabalhar com 9 campos e vamos construir de uma forma visual uma apresentação antes mesmo dela existir no PowerPoint. Nós vamos trabalhar esse planejamento antes. Nós temos um programa aqui no canal só falando do Canvas de apresentações. Então tá lá, se você quiser, vou deixar aqui ligado no vídeo para que você possa dar uma olhadinha lá e ver como é que essa ferramenta, eu diria, né? Porque o método tá intrínseco nela, o método YEL tá aqui intrínseco nela, tá? Então aqui eu vou passar por todas as fases, tanto da ideação, da execução, quanto da lapidação. Eu vou trabalhar aqui com o Canvas de apresentações, tá certo? Então vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que pensar aqui no meu Canva, tá? E pensando aqui na empresa, né? Nós vimos aqui o pitch da Agiliza, nós demos uma olhada rapidamente ali no que está ali. Eu não vou tentar inventar informações novas, tá? Vou me ater àquilo que está na apresentação, porque aqui a ideia é do exercício de criar uma nova apresentação, não é de buscar informações, tá? Mas a ideia é que a gente planeja aqui de uma forma para que ela fique mais atrativa para os nossos investidores. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o meu tema. Qual que é o tema? Qual que é o tema dessa apresentação? O que eu poderia dar de... Se isso aqui fosse um livro, um filme, eu não sei qual é o título, qual é o nome que vai no cartaz? Eu, pensando aqui, a gente poderia dizer que a Agiliza, né? Aqui a Agiliza, acho que é com 2 G, se não me engano, que está lá escrito, né? É um Agiliza bem estilizado. Agiliza, né? Que seria... Qual que é a ideia aqui? Agiliza é a melhor seguradora. Melhor não, eu diria que a Agiliza, ela é a seguradora de dispositivos móveis, né? Dispositivos móveis pronta para o seu investimento. No caso, eu estou querendo falar com o investidor. Eu vou até reduzir um pouquinho aqui esse tamanho. Reduzir aqui para ficar melhor para vocês visualizarem também. Vamos reduzir aqui para acho que 12, tá bom. Então eu coloquei aqui, Agiliza é a seguradora de dispositivos móveis pronta para o seu investimento. É essa a ideia, tá? A ideia principal da minha apresentação é essa, dizer que ela é a seguradora, ela é a que melhor está preparada para receber o seu investimento e que ela tem a possibilidade de crescer. Legal. Então vamos trabalhar, vou tirar isso aqui um pouquinho da frente, vamos trabalhar com esses 3 primeiros campos aqui, que é o objetivo, o público-alvo e o tempo. Vamos começar pensando, eu já entendi que o meu tema da apresentação é que ela seja, que ela demonstre que ela é a melhor seguradora, que ela é a que melhor se encaixa no investimento que eu quero passar para esses investidores, né? Que ela realmente vai dar retorno para esses investimentos. Então, qual que é o meu objetivo, sendo bem direto aqui? O que eu preciso fazer? É persuadir os investidores que patrocinar, né? Que investir, vamos colocar aqui, investir na Agiliza é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Esse é o meu objetivo, é persuadir e dizer, falar, olha, se você investir aqui na Agiliza, você com certeza vai ter retorno para o teu investimento. Então essa é a primeira ideia. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com a ideia de que é um pitch para investidores
e que eu estou querendo captar dinheiro para crescimento da minha empresa, no caso a Agiliza, que é essa seguradora de dispositivos móveis. Então o que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Eu quero persuadir, eu quero fazer com que eles invistam. E quando eu digo persuadir, eu quero que eles tomem uma ação, eu quero que eles estejam ali, botem dinheiro no meu projeto, né? No caso aqui na minha empresa, e quero que eles trabalhem, que eles financiem, que eles financiem essa minha empresa. Legal. Então, se eu quero que alguém invista, o meu público-alvo fica um pouco óbvio, mas nem tanto. Claro, eu estou falando de investidores, mas que tipo de investidores eu quero? Né? Existem os mais variados tipos de investidores no mercado, né? Então eu tenho que segmentar um pouquinho melhor. Quem que eu quero? Nesse caso aqui, vamos imaginar, fazendo o exercício, que a Agiliza é uma empresa que está começando, né? Que é uma empresa que é uma startup, né? Como está na moda, é uma startup, e ela está começando, e ela está querendo investimento para que a coisa melhore, para que tudo que ela está fazendo ali cresça e ela possa se destacar mesmo no mercado. Quem que é melhor? É melhor eu procurar investidores de grandes bancos e ir atrás de grandes empresas que talvez já tenham muitos negócios e talvez não tenham espaço no seu portfólio? Ou seria mais interessante eu ir atrás de investidores que tenham dinheiro e estejam interessados em investir em startups? Normalmente esse tipo de investidor é o que eles chamam de investidor anjo, tá? Então, colocando aqui nesse exercício, vamos dizer que eu quero trabalhar com investidores anjo. Como eu quero mexer com o mercado brasileiro, eu quero que eles sejam também desse mercado, eles sejam brasileiros e que tenham esse interesse em investir em startups locais. Isso é muito interessante, tá? Eu vou procurar aquele público que às vezes tem gente que quer investir no exterior, que quer, quer investir em dólar. Não, eu quero que o cara que invista aqui, que esteja procurando um investimento certo aqui no Brasil, de uma empresa que tem mercado e que quer crescer, que quer se estabelecer no mercado. Então, esse aqui vai ser o meu público-alvo, tá? E aí a questão de idade não é muito relevante aqui, tá? Acho que até para o exercício, só para a gente ter uma ideia de como fazer, tá? Idade, no caso pode ser de ambos os sexos. Se você quiser aprofundar um pouco mais, a gente poderia entrar aqui em vários assuntos demográficos, psicográficos e vários outros aqui intrínsecos ao público-alvo, mas aqui para mim acho que para o exercício é suficiente para a gente nesse caminho aqui. Já dá para ter um bom horizonte. Claro, se você está fazendo isso de forma mais profissional, lembrando, a gente está fazendo aqui um exercício. Você pode se aprofundar mais no público e conhecer mais. Quanto mais você conhece, melhor você já vai saber como falar com ele e que tipo de tom você vai ter que usar nas suas palavras, se tem que ter muita ou pouca animação, se ele está esperando uma coisa mais séria ou mais relaxada no tom da tua conversa. Então é legal você conhecer bem o teu público-alvo. Mas lembrando aqui para o exercício, eu acho que esse ponto está suficiente para nós aqui. Tempo. Tempo é aquela variante que todo mundo fica sempre preocupado, né? Então, quanto tempo eu vou ter para falar? Claro, aqui a gente está fazendo o exercício, ninguém está pedindo um tempo específico. Mas para nos desafiar um pouquinho mais, eu vou estabelecer aqui que o investidor anjo, né, esse público aqui, vamos dizer que a gente está participando de uma rodada de investimentos e os investidores, nós tem várias empresas aqui que vão apresentar os seus projetos de negócio, né, os seus planos de negócio, e eu vou estabelecer aqui que nós vamos ter 10 minutinhos para falar, tá bom? 10 minutos é o meu tempo dentro da apresentação. Então, 10 minutinhos é o tempo que eu vou ter ali. Com 10 minutinhos, usando aí um pouquinho daquela minha regra, né, do 2 ou 3, o que é essa regra do 2 ou 3, tá? É um parâmetro que eu sempre uso, mais pessoal, diz que, em média, tá? Quando você usa um slide para falar e trazer, isso não é uma regra absoluta, mas em média, cada pessoa normalmente gasta em torno de 2, 3 minutos para falar de um slide, né? Para trazer a informação que aquele slide está colocando. Claro, você tem exceções em que a pessoa coloca informação demais dentro de um slide e acaba demorando um pouco mais, ou informações de menos que acaba sendo muito rápido. Tá? Mas em média é um bom parâmetro, 2 ou 3 minutos. Então, se eu vou ter 10 minutinhos ali, dividindo por
2, eu teria ali em torno de 5 slides, mais ou menos, para trabalhar, tá? Que já é um bom desafio. Claro, aí eu posso aumentar um pouquinho. Eu daria ali uma margem que é bem saudável, em torno de 5 a 7 slides, que é uma informação que a gente já pode até trazer, vou copiar aqui, para a nossa parte de recursos audiovisuais, tá? Então, eu vou trabalhar de 5 a 7 slides, é o meu limite, tá? É o meu limite que eu vou trabalhar aqui na apresentação da Agilize. Então, eu já posso trazer aqui, tá aqui no formato de post-it, é uma coisa que eu acabei não falando no início, mas é bem interessante. O Canvas, você pode construir ele tanto sozinho, quanto em grupo. Então, por isso a ideia dos post-its, se você estiver trabalhando com uma equipe, vocês têm a responsabilidade de criar essa apresentação, legal, você pode construir aqui com os post-itzinhos. Aqui eu estou trabalhando de forma meio virtual com ele, mas a ideia aqui é que você possa trabalhar também aí na tua apresentação em conjunto, né? Trazendo aí, cada um escreve no post-it, depois vocês fazem a seleção das melhores ideias, daquilo que mais representa aquele bloco do Canva. Beleza? Trabalhamos aqui a ideação, tá? Trabalhamos aqui a ideia. Então eu já tenho melhor definido qual que é o meu objetivo, o que que eu realmente quero com a minha apresentação, o que que eu quero com o meu público-alvo, né? Quem é o meu público-alvo, como é que ele pensa, e aí eu já começo a pensar, pô, são caras que querem, então a brasilidade é bem interessante para eles, a questão de investir no Brasil, de valorizar o investimento, esse cara está procurando um investimento de alta rentabilidade e está disposto a investir numa startup, alguém que está começando, mas eu tenho que mostrar para ele que realmente o meu negócio é muito positivo, tá certo? É muito interessante aqui nessa construção. Legal? E claro, o meu tempo aqui de 10 minutinhos, que já deu uma visão ali no meu campo de recursos audiovisuais, em que eu já vou trabalhar ali com um limite de 5 a 7 slides para a minha apresentação, tá certo? A gente entra a parte agora da execução, onde eu vou trabalhar tanto as ideias que vão ser desenvolvidas durante a apresentação, tá? Quanto com as histórias. Quando eu digo história, eu tenho um campo aqui, ideias, histórias, abertura e fechamento. O que é isso? No campo de ideias, eu vou construir a minha sequência lógica de argumentação. Então, eu vou transformar aqui, aí a ideia dos post-its, e aqui também a gente vai dar uma olhada nisso, eu posso rearranjar isso de forma rápida e de forma mais tranquila, para que fique mais atrativo, mais persuasivo. Lembrando que o meu objetivo é esse. Eu quero trazer para esse público a possibilidade de eles entenderem que é bom investir nessa minha empresa chamada Agilize. Tá certo? E as histórias são os exemplos, os gráficos, o que vai dar sustentação para essa argumentação. Na abertura e fechamento, os nomes já meio que entregam, eu vou tentar trabalhar a minha ideia de abertura da apresentação, né, qual é a ideia que chama o meu público, né, o que mais atrai o meu público aqui. E o fechamento, a ideia de você trabalhar algo que conclua, que dê um fechamento no ciclo. A história ela é meio que um ciclo, né? Ela tem um fechamento, ela tem um início, perdão, ela tem um crescimento, ela vai passar por alguns caminhos e a gente vai ter que chegar ao final transformado, digamos, né? Nessa meio que jornada do herói que está meio escondida aqui, de uma forma transformada assim, eu vou ter um conhecimento novo, uma nova visão sobre algo e ao final eu volto para esse, digamos assim, para esse ponto, para analisar esse ponto. Então a ideia da conclusão é que eu possa reforçar essa minha ideia principal que eu trabalhei no início da apresentação. Entendeu? Aqui no caso das ideias e das histórias, eu vou usar a argumentação que já está meio que pronta ali no pitch da Agilize, tá? A gente talvez aqui vamos trabalhar a ideia de como que eu vou organizar essas ideias de uma forma mais persuasiva, de uma forma que ela fique mais próxima do que realmente o meu cliente, né, o meu público-alvo, que é aqui que eu trabalho. Então vamos voltar aqui um pouquinho, vamos entender o que está aqui. Primeiro eles entraram com um problema, apresentaram aqui a questão do mercado, e aí vem um slide da solução, né? Tem um desenho. Temos um problema, fomos para uma solução, e a solução é a Agilize.
teoricamente, né? A Agiliza vem trazer, só que aí eles não explicam muito, pelo menos visualmente, qual é o problema, qual é a solução para esse problema. E aí eles falam do mercado, tá? Falam do crescimento, na época aí um crescimento médio de 60% ao ano. E aí explicam aqui um pouquinho, tem uma espécie de site, os planos da Agiliza, quanto que custa e tal, para consertar. E ele fala assim, meu aparelho quebrou, e agora? Né? Meio estranho, isso tá meio solto aqui no meio da apresentação. Aí eu falo dos concorrentes, falo das vantagens da Agiliza, né? O concorrente aqui tá meio genérico. Falo dos meus diferenciais, depois ele entra aqui na equipe, que não cabe a gente falar um pouquinho, dá um gráfico do investimento e dá um slide. Ai, meu Deus, de muito obrigado. Esse slide também é complicado, que nesse muito obrigado fica meio estranho. Claro que eu até já pesquisei esse endereço aqui, esse endereço não corresponde à verdade, tá? Então não adianta vocês pesquisarem aí na internet, tá certo? Então, eles fizeram uma história que me parece, para um pitch, tá um pouco complicado de ser convencido. Então vamos pensar, se eu fosse um investidor, qual que é a ideia que vai me trazer mais impacto inicialmente, tá? Claro que a ideia de impacto inicial eu vou trabalhar na abertura, mas pensando numa sequência lógica de ideias, o que eu preciso fazer? Primeiro, claro, eu preciso trazer essa ideia do cenário inicial, né? Do cenário do mercado, é uma ideia interessante para a gente trazer. A gente vem do macro e vem para o micro. Então, eu traria uma coisa do mercado de seguradoras, o mercado de seguradoras de dispositivos móveis. É um panorama desse mercado. Vamos colocar aqui um panorama do mercado de seguradoras de dispositivos móveis, tá? É uma ideia, acho que é uma ideia legal. A gente pode vamos pensar numa outra ideia. E aí, através desse panorama, eu iria dizer quais são as deficiências dos meus concorrentes. O que eles têm que realmente, qual que é a maior reclamação dos clientes? Acho que é interessante, né? Quais são as deficiências dos concorrentes? Quais são as maiores reclamações dos concorrentes, dos meus clientes? As maiores reclamações dos clientes. Então, quais são os problemas? Né? Então, assim, eu tenho um panorama, eu tenho um mercado hoje que, sei lá, tem X empresas, mas esse mercado tem deficiências, tem reclamações dos clientes, e aí sim, aí eu vou trazer a solução da Agiliza e os diferenciais, né? O que a Agiliza se propõe a resolver, né? O que a Agiliza se propõe a resolver nesse mercado? Quais são os diferenciais da Agiliza? Aqui parece que a gente já está enchendo um monte de post-it. Daqui a pouco eu estou fazendo meio que um brainstorm aqui, pensando na sequência da história, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente faz um trabalho aqui de pensar roteiro de apresentação. Então, assim, eu dou um panorama do mercado, eu penso na deficiência dos meus concorrentes, quais são as reclamações, o que a Agiliza se propõe, quais são os diferenciais de mercado. E claro, eu tenho que vou levantar isso aqui um pouquinho mais para cima, aqui depois a gente arruma. Quais são as vantagens de investir na Agiliza? Lembrando que eu estou falando aqui para os meus investidores. Então, qual que é o meu diferencial? O que eu me proponho? Qual que é o meu objetivo? Qual é o meu propósito nesse mercado? Qual que é o meu diferencial? E qual que é a vantagem? A vantagem é essa, você vai ter esse retorno X, Y, Z em tanto tempo, né? A gente estima ter um crescimento de mercado, X, lá, lá, lá. É mais ou menos isso, tá? Que você vai pensar na hora de propor. Eu tenho um mercado que é muito promissor, eu tenho fazendo aqui um panorama. Qual que é as vantagens? E aí, claro, aí no final eu vou trazer onde esse dinheiro vai ser gasto. É muito importante dizer para o investidor o que você vai fazer com o dinheiro dele, né? Então, onde esse dinheiro vai ser gasto? O que eu vou fazer com ele, né? Por que eu quero esse dinheiro? O que eu pretendo fazer e onde é que eu vou gastar isso?
e como é que ele vai ter o retorno disso, né? Qual que é a vantagem de se investir na Agiliza? Bom, aqui eu já tenho uma ideia mais ou menos do meu mercado. Só para a gente simplificar, eu vou resumir essa informação aqui, vou copiar e vou trazer aqui para dentro desse post-itzinho fake aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou trazer aqui, vou somar essas informações porque elas são muito parecidas, né? Então, Ó, a deficiência dos concorrentes, as maiores reclamações dos clientes. É a ideia que eu vou ter aqui. Pronto. Então eu posso excluir isso aqui só para a gente deixar um pouco mais clean o nosso ambiente aqui. Ó, o que a Agiliza se propõe e quais são os seus diferenciais, não é isso? Aqui a gente põe, ó. Beleza, vamos juntar aqui a minha ideia. Tranquilo. E quais são as vantagens de investir na Agiliza e onde esse dinheiro vai ser gasto. Então aqui eu já tenho uma sequência interessante, é um pouquinho diferente, né? Uma ideia um pouquinho diferente aqui do pensamento lá daquela apresentação. Legal. Então aqui eu já tenho uma sequência. Se eu quisesse, eu poderia inverter aqui, os post-its me ajudam, né? E aqui eu posso pensar e trazer essa ideia. Aqui para o exercício eu acho que está interessante a gente pensar nisso. São 1, 2, 3, 4, 5 ideias. Já são bastante ideias para a gente trabalhar em 10 minutos. Tá? São bastante coisas. Então vamos pensar o que eu vou usar como suporte dessa história. Vou usar até um post-itzinho aqui de uma coisinha diferente. Vou mexer aqui nele, só para a gente ter uma ideia. Vamos abrir aqui. Isso, pronto. Vou reduzir ele um pouquinho. Vamos pensar aqui o que eu posso usar. E a ideia aqui da história, né, do campo da história está do lado do campo ideias, é para que você possa relacionar uma coisa com a outra, tá? E aqui usar um post-it de uma cor diferente até ajuda para que a gente possa ver que tipo de história vai ajudar a defender cada uma dessas ideias. Então pensando no seguinte, eu quero fazer um panorama no mercado de seguradoras. Então eu tenho que trazer, que é a história que eu vou contar? Dados do mercado de seguradoras. Isso é uma forma. Qual é a história? Dados de mercadoras. Lá eles colocam alguns dados, né? A gente pode aproveitar o que eles falaram, né? Na verdade, lá que era o quarto mercado em smartphones, não era isso que estava lá? O quarto mercado em smartphones. Tinha um crescimento de 60%. São informações aqui. Para a gente ser mais específico, né? Porque a gente fica, às vezes... Mas eu vou usar o que está lá na apresentação. Aqui a questão do que os meus concorrentes fazem de pior não está lá. Então vamos usar aqui quando não tem, a gente inventa. Então, como é o exercício, vamos pensar aqui quais são as maiores deficiências dos meus concorrentes. Cara, difícil contratar, pode ser uma deficiência. As maiores reclamações é difícil contratar, problemas com sinistro dos equipamentos. E demora na troca. Né? Às vezes o meu seguro... eu contratei o seguro porque ele vai trocar rapidamente aqui, meu celular quebrou, às vezes não posso ficar sem celular, trabalho com o seu celular, contrato o seguro e aí demora a troca. São problemas, são reclamações dos clientes. Então é uma ideia que eu posso dizer, quais são as dores, né, desse mercado? Ele é um mercado grande, é o quarto mercado do mundo, mas está tendo problemas com as seguradoras aqui, eles não conseguem vencer. Beleza, e o que a Agiliza se propõe? Vamos dar uma olhadinha lá na telinha, em que eles falam o seguinte. Lá, vamos pegar aqui, as vantagens, meu aparelho quebrou, as vantagens da Agiliza. O que ela fala aqui? Ela tá dizendo, eu faço reparo mais rápido, eu cubro queda, umidade, roubo, furto, e o povo lá, ele tá aqui na apresentação, a informação que ele está nos dando aqui. Vou até ampliar para ficar mais claro para vocês, eu cubro tudo isso aqui, a minha cobertura é muito maior, é muito mais ampla, e eu reparo em até 5 dias úteis. Rapidinho eu consigo reparar o teu celular,
no caso, eles falam até de videogames, né, lá na apresentação. Agora, engraçado, né, porque seriam videogames portáteis lá na apresentação, tá um PlayStation 3, né? Então, que não é muito portátil. Mas ok. Comentário nerd colocado, a gente supera isso aqui e volta. Mas legal. Vamos pensar aqui o que vai acontecer então. Então a ideia aqui é que eu vou trabalhar a ideia de que vamos voltar lá no Canva. Qual é a minha ideia aqui? Tá? O que a Agiliza se propõe? O que eu vou dizer? Qual que é o meu diferencial? O que se propõe? Quais são os diferenciais da Agiliza? Eu tenho maior cobertura. Eu cubro coisas que os outros concorrentes não cobrem. E reparo rápido. Eu estou pegando só duas coisas aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Reparo rápido dos equipamentos. É legal, a gente pode até falar, é difícil contratar, tenho mais cobertura. Uma das coisas, aí é interessante, a gente estar levantando 3 coisas aqui, ó, problema com o sinistro dos equipamentos, demora na troca. Então aqui, eu tenho uma maior cobertura, né, eu tenho mais cobertura do que os meus concorrentes, mas isso não resolve os problemas que eu levantei, né? Então, aqui já pensando em vocês, levantou a lebre e aí você trazer essa diferencial, então eu tenho que falar também que eu sou mais simples de contratar e de resolver os problemas, de resolver sinistros. Ó, eu sou mais rápido, sou melhor nisso. Esse é o meu diferencial aqui. Vou ajustar aqui um pouquinho. Só pra gente ter aqui. Opa, vou esticar aqui. Isso. Essas belezas aqui do virtual a gente consegue mexer mais rapidamente nesse sentido. Ó. Isso aqui. O post-it às vezes ficaria meio perdido. Bom, vamos deixar aqui. Pronto. Tá? Legal. E aí eu tenho que falar assim, tá, beleza, eu tenho esses diferenciais, eu me proponho a ser melhor, quais que são as vantagens? E aí aqui eu vou chutar, né, porque essa informação não tem. Quais que são as vantagens? Eles não trouxeram quais são as vantagens de investir na Agiliza, o que eu posso, né, o que eu ganho lá. Então, quais que são as vantagens? Eu vou ter um retorno estimado, um retorno de, vamos chutar aqui, ó, 30% de investimento do valor investido em, sei lá, em 2 anos. Essa é uma grande vantagem. Eu estou citando assim. Pode ter outras, tá? Mas, 30% em cima do valor investido em 2 anos, eu planejo aqui, tem um plano e eu vou dar essa informação, vou te dar esse retorno. Assim, o cara fala, opa, temos uma coisa interessante aqui. E aí, claro, onde é que esse dinheiro vai ser gasto? Eu vou pegar aquela informação que já está na apresentação, né? E assim, demonstrar no gráfico, vou colocar aqui o gráfico, com a divisão dos valores a serem investidos. Olha que legal. Então, as minhas histórias, o que eu vou usar para suportar essas minhas ideias aqui, eu já consigo ver. Legal. Então, já tenho uma ideia melhor de como é que eu consigo vender a Agiliza de uma forma mais adequada. E agora eu vou pegar até um outro post-it de outra cor aqui, vou pensar na abertura. O que eu vou fazer na abertura? Cara, eu já falei, eu tô achando aqui, na verdade, que falar do mercado é o caminho que há, né? É a ideia principal. Então, como é que eu vou abrir de uma frase de impacto ou algo que traga essa informação, que a gente possa dizer assim, eu acho que essa informação da abertura, né, desse dado aqui, dizendo, ó, nós somos o 4º mercado consumidor e com maior crescimento. Essa informação aqui dessa história, eu posso trazer ela de uma forma condensada na minha abertura. Vamos dizer assim, o Brasil é o mercado que mais cresce em smartphones. Ou uma frase, vou até melhorar isso aqui, colocar alguma coisa assim, em média, vou chutar aqui, assim, 10 celulares são roubados no Brasil a cada minuto. Essa é uma frase bem, ó, em média 10 celulares são roubados, deve ser até mais, tá? Estou chutando assim, vamos colocar aqui, são 100 celulares por minuto são furtados no Brasil. Esse é um baita problema. E a gente tem, e aí, isso é um gancho para entrar. Cara, já pensou, você abre a tua apresentação? Vocês sabiam
que em média 100 celulares por minuto são roubados no Brasil. Nesse minuto já 100 pessoas já perderam o seu celular e tem um problemão agora para resolver. E aí eu entro, né? Eu estou aqui fingindo, falando o início da apresentação, mas é um gancho que é uma afirmação, né, de algo que não tem muito a ver com as ideias principais, mas aí eu pego o gancho e entro. Isso se deve, claro, ao panorama no nosso mercado de smartphones, que é o quarto mercado, blá, 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 que cresce. Então a quantidade de celulares é muito grande e são equipamentos caros, que têm valor e tal, que são atrativos para os criminosos. Essa é uma ideia de trabalhar o início. E claro, eu acho que para o caso do pitch, e a gente tem 10 minutinhos para isso, eu acho que a ideia que a gente pode fechar aqui a nossa apresentação é com um testemunho de um cliente da Agiliza. Eu acho que isso aqui é matador para quem que está querendo investir. Se eu já tiver um caso real de alguém que esteja realmente satisfeito e ateste tudo isso aqui que eu falei, é uma forma de eu voltar e dizer, olha, esse cliente teve um problema, pode ser até um case. No caso aqui, acho que um testemunho, uma frase rápida, né, do cliente é mais prático, porque eu só tenho de 5 a 7 slides. Lembrando aqui que eu tenho bastante informação para falar em pouco tempo, tá certo? Bom, até aqui a gente trabalhou a questão da ideação e da execução. Lembrando a questão dos recursos audiovisuais, é o nosso último campo do Canva, tá? Em que a gente vai trabalhar o que vai ser colocado na apresentação, tá? A parte visual. Então eu já meio que planejo, antes de começar a minha apresentação, eu vou trabalhar neste último campo dos recursos audiovisuais a questão, o que vai ter, que tipo de foto, que tipo de informação, de gráfico, como é que tem que ser colocado. E para isso, a gente vai utilizar uma outra ferramenta que eu já falei aqui no canal, que é o Moodboard, quadro de referências, em que a gente vai poder pesquisar um pouquinho mais e aí entrar de uma forma mais profunda no recursos audiovisuais, entendendo o que vai ser possível colocar. Claro que aqui também a gente pode colocar, se eu já tiver algo de arquivo, nesse caso aqui de empresa, algum vídeo, eu poderia colocar aqui também, mas não é o caso. Como o programa já se estendeu bastante, no próximo programa a gente vai entrar aqui na questão do recurso audiovisual, vamos entender como que eu vou pesquisar isso aqui para entrar no Moodboard. Então essa foi a primeira parte aqui dessa análise da apresentação da Agiliza. Eu acho bem legal da gente fazer esse trabalho e botar na prática como é que a gente faz um planejamento de uma apresentação. No próximo programa, então, na sequência aqui de Salva Meu PPT, a gente vai entrar na questão do Moodboard para entender como é que eu posso preencher melhor aquele campo dos recursos audiovisuais, o que precisa ter lá, que vai me ajudar a transmitir a minha ideia de forma mais adequada, depois eu ter todo esse planejamento, de ter todo essas ideias já organizadas, enquadradas, fica muito mais fácil de eu entender o que eu preciso colocar ali visualmente. Então eu espero, claro, que você me acompanhe no próximo programa e, claro, se você gostou desse programa, desse formato da gente analisar uma apresentação e construir uma nova apresentação, deixa aqui no seu comentário, me diz o que você achou. Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, ou então, achei isso aqui legal, positivo. Deixa aqui o seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Me manda um direct nas redes sociais. Claro, lembro sempre, não deixa de me seguir lá no Instagram, no Facebook, tá? Aqui mesmo no YouTube, se inscreve no canal, não deixa de fazer aqui a sua inscrição para acompanhar cada vez mais. E para lá, claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, está pegando a primeira parte desse programa, não deixa de me seguir para você saber quando vai sair a segunda parte, para não perder toda essa construção da apresentação, tá? Lembrando que se você quiser mandar uma apresentação para ser analisada aqui no programa, você pode mandar para o nosso e-mail contato@wagnerrodeiro, tudo junto, tá? Wagner, um R e mais outro R, Rodeiro, wagnerrodeiro.com.br, com o assunto, né? Diz assim no assunto do e-mail, salva meu PPT, que eu vou saber que é aqui para utilizar nesse novo formato do programa. Também, claro, se você puder me mandar alguns dados seus na descrição, nome, idade, profissão, é bem legal para eu poder também contextualizar e te dar os créditos aí pela tua apresentação que vai ser melhorada, tá certo? E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa melhorar suas apresentações, que quer crescer, que quer se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Então vai lá, manda esse link aqui desse vídeo lá no teu grupo do WhatsApp,
tá bom? Vai lá, manda para quem precisa e compartilhe esta palavra das apresentações impactantes e criativas. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu te espero com certeza no próximo episódio aqui de Salva Meu PPT Agiliza Parte 2, tá bom? Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus e fui!